Adriano Leite Ribeiro, mais conhecido como Adriano Imperador ou simplesmente Adriano, é um futebolista brasileiro que atuava como centroavante. Atualmente é diretor de vendas da Adidas Brasil. Ídolo do Flamengo, figurou na 10ª posição entre os maiores ídolos de futebol da história do clube, em um ranking elaborado por especialistas dos jornais O Globo e Extra em 2020. Adriano foi um dos melhores atacantes do mundo em meados da década de 2000. Ele teve 5 temporadas magníficas na Itália com as camisas do Parma e da Internazionale, respectivamente, ganhando o apelido O Imperador, antes de um declínio profissional devido à morte de seu pai. Adriano conquistou 4 scudettos pela Inter e depois de retornar ao Brasil, ganhou 2 Brasileirões, um pelo Flamengo sendo destaque e outro pelo Corinthians. Após estrear na seleção brasileira aos 18 anos, foi considerado sucessor a longo prazo de Ronaldo. Na ausência do fenômeno, coube a ele levar o Brasil ao título da Copa América de 2004, recebendo o prêmio de melhor jogador e recebendo a chuteira de ouro como artilheiro da competição com 7 gols. Ele também conquistou a Copa das Confederações FIFA de 2005, sendo novamente melhor jogador e artilheiro, dessa vez com 5 gols. Na Copa do Mundo FIFA de 2006, na única que disputou, Adriano fez parte do bastante elogiado quadrado mágico da seleção ao lado de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. No entanto, o quarteto decepcionou e não obteve êxito na conquista do hexacampeonato. Adriano nasceu e viveu durante sua infância na Vila Cruzeiro, uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. Chegou ao Flamengo em 1991, com 9 anos, onde foi destaque no futsal e logo se transferiu para o campo. Primeiramente foi lateral esquerdo até o último ano da base, sendo vice-campeão da Copa BH de Juniores em 99. Foi promovido ao time profissional em 2000 e fez a sua estreia no dia 2 de fevereiro contra o Botafogo no torneio Rio-São Paulo. 4 dias depois, marcou um gol contra o São Paulo pela mesma competição. Nesse mesmo ano, ainda com 18 anos de idade, o atacante foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. O jogador desde cedo já impressionava a todos por causa de seu grande vigor físico. Porém, somente anos mais tarde, ele também passou a ser reconhecido por seus fortes chutes com a perna esquerda. Em 2001, foi vendido para a Internazionale da Itália. Logo na sua estreia no dia 15 de agosto, marcou um golaço contra o Real Madrid no troféu Santiago Bernabéu. O tento, contudo, não foi o suficiente para que continuasse no time milanês. Assim foi emprestado à Fiorentina e em seguida foi jogar no Parma. Em 2004, voltou para a Internazionale. Logo na primeira temporada, marcou 15 gols em 16 partidas disputadas, média de quase um gol por jogo. Com essas atuações, garantiu a vaga de titular absoluto no time milanês e ficou conhecido pelo apelido O Imperador, em alusão ao imperador romano Adriano. Conquistou títulos importantes pela Inter, incluindo as Copas da Itália de 2004-2005 e 2005-2006, e os Scudettos de 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009. Entretanto, em 2006, logo após o falecimento de seu pai, a carreira de Adriano começou a declinar. Ficou quase o ano inteiro sem marcar um gol pela Inter e depois da Copa do Mundo FIFA de 2006, foi duramente criticado pela imprensa esportiva brasileira, irritada com a péssima campanha da seleção naquela Copa. No ano seguinte, acabou sendo barrado pelo treinador Roberto Mancini e nem sequer foi inscrito na Liga dos Campeões de 2007-2008. O declínio seguiu na volta a Milão, os problemas pessoais persistiam, a falta de cuidados com a condição física também. Sendo assim, Adriano havia perdido a total confiança do treinador Roberto Mancini, que nem sequer o convocava para as partidas. Assumiu em entrevistas à imprensa italiana que, deprimido, recorreu ao álcool, o que também atrapalhou ainda mais. Tentou recomeçar em partidas pela Série A e da Copa da Itália, mas acabou liberado para voltar ao Brasil para melhorar sua preparação física nos refis do São Paulo. Depois de seu departamento fazer o atacante perder 3 quilos e reordenar a gordura corporal, os paulistas conseguiram convencer o clube italiano a liberá-lo por empréstimo de 6 meses.
Dessa forma, o atacante jogou o primeiro semestre de 2008 pelo São Paulo. Não conseguiu dar ao clube seu quarto título da Copa Libertadores da América, mas fez um bom papel. Em 28 jogos, marcou 17 gols, 6 pela competição sul-americana e 11 pelo Campeonato Paulista. Após a eliminação do São Paulo na Copa Libertadores, o jogador deixou o clube e nem chegou a atuar no Campeonato Brasileiro pelo tricolor. Depois da passagem pelo São Paulo, Adriano ainda retornou à Itália, jogou por alguns meses e teve participação importante, principalmente na Liga dos Campeões. Foi muito importante no início da Série A de 2008-2009, chegando à marca de 100 gols no campeonato italiano. No dia 22 de outubro de 2008, marcou o gol da vitória de 1-0 sobre o Anorthosis Famagusta e com este tento, chegou ao seu 18º gol na Liga dos Campeões. Em abril de 2009, Adriano simplesmente abandonou os treinamentos da Internazionale e retornou sem autorização ao Brasil. Foram dias de sumiço e especulações até de sua morte, como uma falsa notícia de que Adriano teria subido o Morro da Chatuba no Complexo do Alemão, teria sido sequestrado e morto por traficantes. Um delegado, porém, desmentiu a notícia. Adriano, na verdade, estava na casa de familiares na Vila Cruzeiro, favela onde nasceu. Dias depois do sumiço, ele e seu empresário marcaram uma coletiva de imprensa. Em 9 de abril de 2009, durante a coletiva, Adriano declarou que pretendia parar de jogar por um tempo indeterminado, que poderia durar até 3 meses, pois perdeu a alegria de jogar futebol. Passadas 3 semanas de indefinição em sua carreira e continuidade ou não de seu contrato com a Internazionale, o clube informou no dia 24 de abril em seu site oficial a rescisão amigável do contrato do centroavante brasileiro, sem revelar valores ou condições deste acordo. Seu retorno ao Flamengo foi oficializado no dia 6 de maio, reestreou no dia 31 de maio contra o Atlético Paranaense, marcando o segundo gol da vitória por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. Logo após a partida, o jogador foi destaque nos principais jornais e sites esportivos. Teve grande atuação no dia 12 de setembro contra o Sport, onde marcou 2 gols na vitória por 3-0. No Brasileirão daquele ano, Adriano foi junto a Petkovic e o treinador Andrade o grande destaque do Flamengo na competição. Ao fim do torneio, o Flamengo conquistou o título brasileiro e o Imperador foi o artilheiro do Brasileirão junto com Diego Tardelli do Atlético Mineiro, ambos com 19 gols. Em 2010, atuou com Wagner Love, formando uma dupla que ficou conhecida como o Império do Amor. Após perder um pênalti na decisão da Taça Rio, em que o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Botafogo por 2-1, começou a ser muito pressionado pela torcida. Logo depois, o Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores da América pela Universidade do Chile, onde também marcou seu último gol com a camisa rubro-negra carioca, o segundo na vitória por 2-1 sobre a equipe chilena. Resultado que eliminou o Flamengo após perder a partida de ida no Maracanã pelo placar de 3-2. Após a eliminação, começaram a surgir fortes boatos de que o atacante iria se transferir para Roma. Neste meio tempo, se envolveu em mais polêmicas. Teria tido um suposto envolvimento com um traficante de drogas. Adriano teria comprado 2 motos e uma delas teria sido registrada em nome da mãe de um traficante que controlava o Morro da Chatuba, onde cresceu o jogador. Além disto, também foram divulgadas fotos de Adriano portando armas de fogo. O jogador teve de prestar depoimento ao Ministério Público, que chegou a pedir quebra do sigilo telefônico e bancário do jogador. Em meio às polêmicas, em 27 de maio de 2010, o seu empresário Gilmar Rinaldi confirmou que Adriano jogaria pela Roma a partir da temporada 2010-2011. Entretanto, o contrato ainda não tinha sido assinado e Adriano viajaria à Itália para acertar os detalhes. No dia 9 de junho, foi apresentado oficialmente no Estádio Flamínio, usando a camisa de número 8. Assinou o contrato de 3 temporadas com a equipe romana. No dia 8 de março de 2011, a Roma, por meio de seu site oficial, anunciou a rescisão do contrato de Adriano em mútuo acordo, principalmente pelo seu comportamento inadequado extra
campo e seu baixo aproveitamento e rendimento nos jogos. Em 2011, após negativas da diretoria do Flamengo e do treinador Vanderlei Luxemburgo, Adriano chegou no dia 29 de março ao Corinthians, onde passou algumas semanas apenas recuperando a forma física. No dia 19 de abril, ainda na preparação e iniciando os treinos para o retorno aos gramados, sofreu um rompimento no tendão de Aquiles, tendo que passar imediatamente por uma cirurgia, que o deixou de fora por cerca de 6 meses. Após meses de recuperação, finalmente estreou pelo Corinthians, no dia 9 de outubro, durante vitória por 3-0 sobre o Atlético Goianiense. Marcou seu primeiro gol pelo Corinthians no dia 20 de novembro contra o Atlético Mineiro, selando a vitória de virada na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 2012, foi barrado de várias partidas no início do ano pelo treinador Tite, voltando a atuar como titular no dia 19 de fevereiro contra o São Caetano. Uma semana depois, voltou a ser titular e marcou o gol da vitória de 1-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. No dia 5 de março, após mais um ato de indisciplina, foi vetado para os próximos jogos do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores. 2 dias depois, foi dispensado pelo clube. Poucos dias depois da dispensa de Adriano, o Flamengo iniciou conversas com o jogador, mas como Adriano ainda tinha um problema no seu tendão de Aquiles esquerdo, foi necessário fazer uma nova cirurgia em que teria que ficar 3 meses fora dos gramados. Algumas vezes nesse tipo de procedimento. E que nós agora poderemos tentar melhorar, já que esse é o objetivo dele. Principalmente porque, como o Serafim vai explicar aos senhores, algumas alterações metabólicas foram encontradas. E a nossa grande preocupação não é o tendão esquerdo só, é o tendão do lado oposto, que pode ser comprometido futuramente. Por isso que nós temos que reparar esta diminuição de força. Ele tem um tendão do lado esquerdo funcionando, mas insuficiente. Daí vai ser necessário fazer um reforço nesse tendão, o que significa que... Passados 3 meses, o Flamengo novamente lhe procurou e agora curado e sem limitações, Adriano fechou o contrato com o Clube do Coração. A exemplo do que aconteceu na última vez que defendeu o Flamengo, entre 2009 e 2010, Adriano vestiria a mítica camisa 10 que já foi de Zico e que estava sem dono desde a saída de Ronaldinho Gaúcho. Adriano disse que em um mês, no máximo, já estaria pronto para sua reestreia com a camisa do rubro-negro e também deixou claro para a torcida que contassem com ele. Apesar disso e de publicar a vontade de ser o camisa 10 que o Flamengo precisava, Adriano decepcionou os torcedores e cogitou encerrar a carreira, pois tinha medo de não conseguir apresentar o futebol da última década. Adriano se envolveu em várias polêmicas, faltando treinos, estando nitidamente fora de forma e admitindo seus transtornos publicamente em casas noturnas do Rio de Janeiro. Na tarde do dia 6 de novembro de 2012, o diretor de futebolzinho confirmou que o Flamengo rescindiria o contrato com o jogador, que mais uma vez em sua polêmica carreira teria faltado aos últimos treinos do clube para ir a uma casa de shows, dando fim à sua 3ª passagem no clube, sem sequer fazer gols e até mesmo ter disputado um jogo pelo clube. Depois passou por Atlético Paranaense, Le Havre e Miami United. Fez sua estreia pela seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002 contra a Colômbia, no dia 15 de novembro de 2000, aos 18 anos. Marcou seu primeiro gol pela seleção no dia 11 de junho de 2003, em um amistoso contra a Nigéria. Foi incluído no time para a Copa das Confederações FIFA de 2003 e liderou o ataque do Brasil ao lado de Ronaldinho na ausência de Ronaldo. Apareceu em todos os 3 jogos e marcou 2 gols quando o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos. No entanto, perdeu o torneio pré-olímpico de 2004 devido a lesões. Ainda teve a oportunidade de participar das conquistas da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações FIFA de 2005. Foi destaque nesses 2 torneios, sagrando-se artilheiro e maior jogador em ambas as competições e garantindo sua vaga para a Copa do Mundo FIFA de 2006. Na competição disputada na Alemanha, porém, Adriano não conseguiu repetir o desempenho dos torneios anteriores
Libertadores, marcou 2 gols em toda a Copa e viu o Brasil ser eliminado pela França nas quartas de final. No ano de 2009, Adriano voltou a ser convocado para a seleção após ter um bom futebol apresentado no Flamengo, onde havia estado na artilharia do Campeonato Brasileiro durante o período da convocação. Disputou alguns amistosos e também jogos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, mas não ficou entre os titulares, não marcando nenhum gol em sua nova passagem. Devido ao bom futebol apresentado no Flamengo naquele ano, havia uma grande expectativa pelo seu retorno à seleção para atuar na Copa do Mundo FIFA de 2010, realizada na África do Sul, mas por causa de seus problemas extracampo, como excesso de peso e por faltar alguns treinos no Flamengo, acabou não sendo convocado por Dunga, então treinador da seleção. Em sua carreira, conquistou os seguintes títulos: pelo Flamengo, a Taça Rio de 2000, a Taça Guanabara de 2001, o Campeonato Carioca de 2000 e 2001, a Copa dos Campeões de 2001 e o Campeonato Brasileiro de 2009. Pela Internazionale, a Copa Itália 2004-2005 e 2005-2006, Supercopa da Itália 2005 e 2006, a Série A 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009. Pelo Corinthians, o Campeonato Brasileiro de 2011, pelo Miami United, a Sunshine Conference 2016, pela Seleção Brasileira, o Campeonato Mundial Sub-17 em 99, o Campeonato Sul-Americano Sub-20 em 2001, a Copa América de 2004, a Copa das Confederações FIFA de 2005. Como prêmios individuais, conquistou o melhor jogador da Copa América de 2004, o melhor jogador da Copa das Confederações FIFA de 2005, artilheiro do ano de 2005, troféu Rei do Gol do Brasileirão de 2009, seleção ideal do Campeonato Paulista de 2008, seleção ideal do Campeonato Brasileiro de 2009, bola de prata da revista Placar de 2009, bola de ouro da revista Placar de 2009. Em artilharias, a Copa América de 2004 com 7 gols, Copa das Confederações FIFA de 2005 com 5 gols e o Campeonato Brasileiro de 2009 com 19 gols. Vice-artilharia, Liga dos Campeões da UEFA 2004-2005 com 9 gols. Se você gostou da história do Adriano, deixa o seu like. Se você quer histórias de outros jogadores que foram ídolos do Flamengo, deixa o nome aqui nos comentários. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra. Saiu da área, está além da meia-lua, concentrado o Adriano. Vai pra bola, autoriza o árbitro, lá vai o Imperador, ele colocou, é gol! Gol do Flamengo! O Imperador voltou, o Adriano cobrando o pênalti no cantinho e manda ali a sua mensagem, tira a camisa. O Imperador Adriano bateu com muita categoria e o Flamengo está na frente no Clássico dos Milhões. Veja aí, Fernando Praz por um lado, bola no cantinho do outro. A corrida do Imperador Rubro-Negro, fazendo gol e fazendo a festa da maior torcida do Brasil. Adriano, Flamengo 1, Vasco 0. PC. Mostrou o Dodô como é que se bate, né? Bateu muito bem, deslocou.